Fala vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês. Você já ouviu essa frase? O dinheiro ele não dá em árvores. E esses dias eu estava parando para pensar, né? Devido a toda a situação que nós estamos vivendo no nosso país, vendo a situação da desvalorização da nossa moeda, e aí eu me fiz o seguinte questionamento. Desde pequeno eu ouço essa frase de que dinheiro não dá em árvore. Só que muitas das vezes as pessoas não param para poder refletir a respeito dessas afirmações. E aí eu parei, pensei e vi que essa frase ela tem que ser investigada. E por que eu digo isso? Porque essa frase ela foi criada justamente para nos informar de que o dinheiro ele necessita de uma administração. Algumas pessoas que são gestoras de patrimônio, pessoas que são gestores familiares, inclusive, eles falam que até um certo nível o dinheiro ele não aceita desaforo. Você aí ter 1 milhão, 10, 100, 200 milhões, 500 milhões na sua conta, até esse nível a gente vê que você tem que manter um padrão de vida e não esbanjar muito. Quando você chega em um nível de ultra rico, aí nós estamos falando na casa dos bilhões, aí sim, em uma certa medida, o dinheiro ele começa a aceitar um pequeno desaforo. O desaforo que eu digo é você gastar muitas vezes sem pensar na conta. Às vezes você pagar, digamos assim, um quadro com uma banana, você pagar 35 milhões de dólares. Então, se você tem 1 bilhão na sua conta, isso não vai fazer tanta diferença para você porque você tem um patrimônio gigantesco. Então aí é um desaforo que você pode ter. Só que essa frase, ela traz um alerta para nós de que o nosso dinheiro é preciso ter uma administração porque ele não é um dinheiro infinito. E se eu te dissesse que existe uma árvore e essa árvore ela está literalmente com o governo. Essa árvore ela nos remete à impressora de dinheiro. Na Casa da Moeda, assim que o governo faz uma ligação, ele autoriza para que os órgãos competentes comecem a imprimir dinheiro a rodo. Só que existem alguns problemas muito sérios. E como o governo ele sabe dessa informação, com o novo planejamento para poder colocar uma moeda digital, ele tirará a burocracia de ter que ligar para a Casa da Moeda, negociar com os bancos, as pessoas sentirem o poder da inflação extremamente avassalador. Quando ele coloca uma moeda digital no sistema financeiro onde tudo está conectado, automaticamente ele já não tem mais a questão da burocracia, simplesmente ele mesmo pode fazer o quê? Apertar um botão e aí imprimir na casa dos milhões, dos trilhões de reais. E esse é um dos planejamentos. Então, quando nós falamos que dinheiro não dá em árvore, essa frase ela se refere a pessoas que não têm a máquina de imprimir dinheiro. E aí, geralmente, as pessoas que são impactadas com essas medidas são as pessoas mais pobres, elas vão sentir o efeito da inflação, o aumento do preço das coisas disparam absurdamente, a moeda se desvaloriza brutalmente e as pessoas são obrigadas a sucumbirem com a moeda que perdeu o seu valor na dezena dos milhares de reais na mão. E existem alguns exemplos para isso, por exemplo, como a Venezuela, Zimbábue, a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e vários outros exemplos. Inclusive, para você que tem mais interesse, eu vou deixar na descrição esses 2 livros aqui que contam justamente a respeito disso. As 6 lições de Ludwig von Mises e o Em Nome do Povo, do Bruno Perini. E tem mais um livro também, A Psicologia Financeira. Você aprende acerca desses assuntos aqui. Um desses efeitos, quem recebe o dinheiro primeiro é o famoso efeito Cantillon. Os amigos do rei recebem esse dinheiro primeiro, aí eles conseguem tomar alguma providência e depois que o dinheiro já começa a sucumbir, automaticamente ele cai na mão dos mais pobres que acabam sendo penalizados e pagando o preço alto dessa desinformação. Entendendo agora tudo isso, de que há sim uma árvore na mão do governo em que ele pode imprimir dinheiro a rodo, governos e bancos centrais imprimindo dinheiro a rodo. Micael, você está me dando todas essas informações, mas existe uma solução? Claro, é simples, existe o Bitcoin. A grande proposta do Bitcoin, quando ele foi criado, foi justamente para poder conter essa desvalorização e muitas das vezes esse controle exacerbado do governo. O Bitcoin ele foi criado com apenas 21 milhões de unidades. E essas unidades, elas têm um limite.
elas não podem ser mais impressas, ou seja, chegou no 21 milhões, automaticamente quem tem, quem não tem não pode adquirir mais. A única coisa que você consegue fazer é comprar as frações. E hoje está cada vez mais esse Bitcoin ficando escasso, e as pessoas que entendem o valor do Bitcoin, entendem que ele está numa rede de computadores fora do alcance do governo, aonde ele está sempre valorizando ao longo dos anos, ou seja, com a tecnologia, automaticamente as coisas deveriam ficar mais baratas, ou seja, comida deveria ficar mais barata, roupa, calçados, carro, moradia, tudo deveria ficar mais barato porque a tecnologia facilita a nossa vida. Só que quando você está em um sistema financeiro, você está em um sistema governamental que trabalha para que os benefícios causados pela tecnologia seja concentrada na mão de algumas pessoas, inclusive de um grupo específico, e o restante é penalizado e cada vez mais tributado, cada vez mais extorquido, o Bitcoin ele entra como essa fuga, como essa válvula de escape para que você permaneça no jogo, para que você continue juntando patrimônio, para que você preserve sua riqueza e para que você não sofra os efeitos de uma desvalorização absurda da sua moeda. Então o Bitcoin ele tem apenas 21 milhões de unidades, ele é escasso, está em uma rede de computador descentralizada. Automaticamente, se você estuda a respeito e você faz a sua autocustódia, automaticamente não tem como ninguém hackear e tomar esse dinheiro de você, a não ser que você entregue a sua senha. Então, vendo essas propriedades desse ativo, as pessoas começaram a enxergar ele como uma reserva de valor. E aí cada vez mais as pessoas estão estudando a respeito, estão colocando o seu dinheiro em cima dessa tecnologia e ele continua valorizando absurdamente durante 15 anos. E sim, se ele continuar existindo daqui a 15 anos, nós vamos ver ele em patamares estratosféricos. E você pode me perguntar, tá, Miquel, mas como que eu faço para poder começar a estudar e entender acerca de Bitcoin? Ou, se você tem um negócio, como que você faz para poder colocar Bitcoin no seu negócio? Hoje, já é possível, através da internet, existem alguns aplicativos em que você pode baixar e criar uma carteira e automaticamente, na hora em que a pessoa for pagar pelo seu serviço, você gera um QR Code. Automaticamente a pessoa faz um Pix do banco dela normal para esse seu QR Code e automaticamente ele já é convertido em Bitcoin e cai na sua conta. Ou você pode fazer o seguinte, você pode mandar a pessoa baixar uma carteira também, colocar na sua empresa a logo de que você aceita Bitcoin, a pessoa tem uma carteira de Bitcoin dela, na hora de fazer o pagamento pelo serviço, você oferece ali um desconto para ela, você faz todo o procedimento normal, de emitir notas, suas coisas todas. E aí o que você faz? Automaticamente você apresenta a sua carteira, o seu QR Code para receber pagamentos, a pessoa faz o pagamento em Bitcoin, você recebe na sua conta em Bitcoin na rede Lightning ou na rede Liquid. A rede Lightning ela vai te dar a possibilidade de você exercer pagamentos extremamente baratos. Por exemplo, você vai pagar de taxa aí na casa dos centavos de reais. E essa rede, ela é bem mais rápida do que a rede principal do Bitcoin, que é a rede on-chain. Já a rede Liquid, essa rede, além dela ser uma rede rápida, além das taxas serem extremamente baratas, você também terá uma anonimidade extremamente eficaz. Ou seja, você se torna alguém invisível. Você recebe o pagamento de uma pessoa nessa rede, automaticamente os seus bitcoins eles ficam irrastreados. Então eu vejo como uma proposta interessante, gosto muito de estudar acerca dessa tecnologia e vejo que é um novo mercado que está sendo fomentado. Grandes gestoras do mundo inteiro, países estão adotando o Bitcoin e cada vez mais as pessoas que estudarem. É igual aquela reflexão que Renato 38 sempre fala. É melhor você saber atirar ou você ter uma arma? E a resposta é, vai depender do seu contexto, mas na grande maioria das vezes é melhor você saber atirar, porque a arma você pode conseguir a qualquer momento. Entendeu? Então, ou seja, é melhor você se especializar na área das tecnologias que estão surgindo agora do que propriamente você ter. Que aí é o meu caso. Eu gosto de estudar muito a respeito para entender como é que funciona e caso surja um problema, eu já consegui resolver esse problema. E aí me torna alguém útil, porque financeiramente eu sou uma pessoa limitada de recursos financeiros, então não tenho aquela condição de chegar e comprar rios desses bitcoins.
mas quando eu aprendo a utilizá-las da maneira correta, aprendo e me exponho a eles de maneira mínima, consciente, sabendo como utilizá-lo, como fazer para fazer cada transação, como se comportar diante da valorização e desvalorização do preço, isso já me dá uma expertise a mais e também já me torna alguém de valor no meio desse mercado, para quando surgir algum problema, uma possibilidade, as pessoas me contactarem e assim eu poder somar na vida de cada um, ok? O que você acha dessa proposta do Bitcoin? Comenta aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal que está crescendo cada vez mais. Será uma honra receber vocês aqui. Ok, meus queridos? Deus abençoe a sua vida. Siga para o próximo vídeo. Tamo junto, Vasas!